Hora de acordar! Mais um dia vitoriano. Conheça Daphne, uma típica londrina do século XIX. Ela e seu marido John são pessoas comuns daquele tempo. Apesar dos rumores no século XXI, eles não se casaram jovens. Na verdade, naquela época, poucas pessoas iam para o altar antes dos 22 anos. Sair da cama seria muito mais fácil se não fosse tão frio dentro de casa. A Daphne e o John não estão muito bem financeiramente, então não conseguiam pagar o aquecimento central estilo vitoriano, que é uma lareira a carvão com grades de ferro. Ainda assim, mesmo as classes mais ricas com acesso a esse tipo de aquecimento evitam usá-lo. Esse aquecimento é muito caro. Então, a única coisa que impede a Daphne e os outros vitorianos de congelarem é um tapete velho. Sim, você não iria querer pisar descalço no chão. Para completar, devido à completa ausência de ventilação no quarto, o ar em qualquer casa vitoriana é bastante abafado. Então, os médicos aconselham abrir as janelas durante a noite para deixar sair todos os cheiros desagradáveis. A Daphne normalmente acorda sozinha, pois seu marido trabalha em uma fábrica e precisa ser pontual. Para cumprir o horário, ele usa os serviços de knocker-uppers, os despertadores humanos. Essas pessoas caminham pelas ruas de manhã cedo e batem nas janelas. É uma alternativa mais econômica do que relógios. Para começar bem a manhã com um banho improvisado, tudo o que ela precisa é de uma bacia, um balde, um pedaço de pano e um pouco de sabão. O ingrediente principal é um jarro de água quente para tornar a rotina matinal menos estressante. Além disso, o sabão vitoriano simplesmente não faz espuma em água fria. Um bom truque: é mais fácil e quente lavar o corpo parte por parte. Quanto à rotina de beleza, com certeza não havia salões. Mesmo que houvesse, eles não seriam populares entre as mulheres da classe trabalhadora. Unhas cor-de-rosa e pele macia eram um sinal de ociosidade, o que não era nada chique. Pelo contrário, as nobres vitorianas tinham certas regras para suas unhas. Sem manchas ou marcas, elas deveriam ser ovais e as cores não eram permitidas. Enquanto mulheres de classe alta usavam limão para combater a formação de sardas nas mãos, as da classe trabalhadora, como a Daphne, optavam por banha para suavizar a pele. Ela e muitas outras mulheres vitorianas trabalhavam em casa. Não, ela não tem uma dúzia de videoconferências todos os dias, mas é muito boa em costura, e então pode trabalhar de pijama, assim como muita gente ainda faz hoje. Ao contrário de sua esposa, John faz um turno de 16 horas em uma fábrica, e isso é normal para a era vitoriana. Se ele fosse advogado, trabalharia menos, das 8 às 19 horas. Os cavalheiros da classe alta geralmente trabalhavam das 10 às 16. Sem um smartphone, o John não pode chamar um Uber, então precisa caminhar 6 quilômetros para ir ao trabalho e mais 6 para voltar. Em vez de táxis, havia carruagens puxadas por cavalos, mas as pessoas poderiam até se machucar durante essas viagens por causa da falta de suspensão, sem contar que os assentos eram pequenos e desconfortáveis. Também existia um ônibus de tração a cavalo, mas os passageiros reclamavam que sempre que um cavalo parava de repente, poderiam ser facilmente jogados na rua. Ei, você pula o café da manhã ou pega algo na correria antes de sair, assim como o John? Se sim, é algo que tem em comum com os trabalhadores vitorianos. O café da manhã muitas vezes dependia da acessibilidade do local de trabalho. Se fosse uma curta distância a pé, eles poderiam compartilhar um café da manhã quente e saudável com a família. Se não, a refeição da manhã era bem rápida e não tão requintada. Agora vamos fazer um pequeno teste sobre um típico café da manhã vitoriano da classe trabalhadora. A. Torrada com abacate e um smoothie. B. Um croissant e um cappuccino. C. Pão e uma bebida à base de cevada com espuma. Sim, era pão, ou às vezes mingau, dependendo da região da Inglaterra. E aquela bebida de cevada mais conhecida como cerveja, que se acreditava ser repleta de vitaminas essenciais para mais um dia difícil. Bônus, não era necessário cozinhar, era uma espécie de fast food vitoriano. No entanto, muitas pessoas preferiam chá. Café e chocolate quente começavam a ganhar popularidade. No caminho para o trabalho, uma carruagem arremessou lama no John. Eu vou me trocar lá. Não há nada melhor do que usar uma camisa limpa com aroma daquele amaciante com cheiro de flores, ele pensou. Brincadeira, não havia amaciante com cheiro de flores. A Daphne também nunca ouviu falar de uma máquina de lavar ou amaciante, e ninguém gostava de lavar roupa naquela época. A principal razão pela qual as pessoas não curtiam muito isso é porque esse procedimento básico podia levar até 3 dias. Todo mundo que tivesse algum dinheiro extra definitivamente pagava para alguém lavar as suas roupas. Problema número 1. Não havia água quente nas casas. Problema número 2. Sempre que as pessoas aqueciam água para lavar a roupa, isso ocupava toda a cozinha e não sobrava espaço livre para preparar comidas.
A lavagem sempre começava com a checagem das roupas à procura de buracos para consertá-los. Então as peças precisavam ficar um pouco de molho. Sábado era tipicamente o dia para isso. Esse processo podia levar muito tempo, já que algumas substâncias, como a lama, poderiam ser facilmente dissolvidas em água. John sortudo. Mas outras precisavam de mais tempo. O único removedor de manchas disponível era o bicarbonato de sódio. Na segunda-feira de manhã, as roupas estavam bem encharcadas e prontas para lavar. Algumas pessoas usavam sabão em pontos onde havia graxa concentrada, como colarinhos, mas esse era um produto bastante caro. Em seguida, era preciso esfregar, torcer e pendurar as peças para secar. Pelo menos elas poderiam ser usadas novamente a partir de terça-feira. Esse procedimento se aplicava ao algodão. Com a lã era um pouco mais difícil. E imagine ter roupas delicadas naquela época, como espartilhos. Espartilhos apertados, por sinal, não eram tão populares na era vitoriana. Sim, algumas pessoas naquela época afirmavam que seria possível obter uma cintura minúscula apenas com o uso regular deles, mas as mulheres não os usavam como uma declaração de moda. Os médicos acreditavam que a peça poderia ajudar a obter uma postura saudável e a manter os órgãos internos no alinhamento correto. A Daphne não é uma grande fã de espartilhos, mas pode costurar um. Naquele período, a cor das roupas às vezes dependia da lavagem. As brancas poderiam ser fervidas e ficar mais limpas do que as de cores brilhantes, então os mais jovens costumavam vestir branco, por ser mais fácil de remover as manchas se necessário. Quanto mais velhas as peças ficavam, mais intensas as cores. Fato engraçado, o rosa, como uma versão mais pálida do vermelho, era considerado um tom forte e masculino e destinado a meninos. As garotas preferiam tons de azul. Por volta da década de 1940, a situação mudou e o rosa começou a ser associado às meninas. A Daphne também faz essas roupas cor-de-rosa e azuis e ganha cerca de 10 shillings por semana, assim como outras costureiras. Com esse dinheiro, ela conseguia facilmente pagar o aluguel semanal de 6 shillings. O resto ela poderia gastar em comida ou no que fosse necessário. Com 1 shilling, era capaz de comprar chá suficiente para uma semana. 5 pães custavam cerca de 12 pences, o equivalente a 1 shilling. Boas notícias para os vegetarianos. 12 pences compravam cerca de 8 quilos de vegetais. Um saco de carvão também saía por cerca de 1 shilling. Agora você entende por que a Daphne e o John não tinham a lareira. Literalmente não queriam queimar o dinheiro. Além disso, por 1 shilling ele conseguia comprar uma roupa nova, caso uma carruagem passasse e jogasse lama mais uma vez na dele. Voltando às instalações. E quanto aos banheiros? Bom, o primeiro toalete público da Inglaterra foi inaugurado em 1851. Os banheiros vitorianos geralmente tinham canos em forma de S. O objetivo era manter os odores longe, pois se acreditava que os maus cheiros eram perigosos para a saúde, para não falar do desconforto nasal. Mas eles também eram um luxo. Apartamentos comuns e casas rurais tinham algo menos confortável. Desculpe, a Daphne não revelou como era o dela. À noite, é claro que não havia TV, nem luz. Assim que o céu escurecia, não fazia sentido ficar acordado. Na verdade, tinha um custo alto, velas e óleo para lâmpadas não eram baratos. A Daphne terminou outro vestido à tarde, então não tem por que queimar uma vela. Boa noite.